A seguir ouviremos por 15 minutos o vereador professor Giovanni, com direito à concessão de apartes. Senhor presidente, Kiyoshi Hirakawa, senhores vereadores, público aqui presente, boa noite. Hoje eu vou começar falando dessas últimas semanas. Nós perdemos diversos cidadãos daqui da nossa cidade. E quando a gente apresenta aqui uma moção de pesar, é porque esses cidadãos merecem ficar na nossa história, por tudo que eles fizeram, lutaram ou construíram na nossa cidade. Esta semana apresentei a moção de pesar do senhor Rodinei Zago, e como ferroviário ele foi um grande batalhador. A moção aqui falou por si própria. Recebemos outras, como o do nosso bombeiro Tilo, que era muito querido pelos funcionários públicos. Então, deixar aqui registrado a importância dessas pessoas para o nosso município. Se nós temos a cidade que nós temos hoje, mesmo com os seus problemas, essas pessoas foram muito importantes na construção do nosso município. Cada uma deu a sua parcela. Hoje nós temos um prédio que já foi um hospital e ele só existe, E existiu durante muito tempo. Hoje temos o prédio, mas a beneficência funcionou durante muito tempo. Nós temos cidadãos nascidos em Mairinque por causa dessa população que sempre abraçou as causas do município. E eu estou falando da beneficência hospitalar, mas nós temos outros exemplos, de que essas pessoas se unem em prol da população mairinquense. Como falou o nosso querido pastor Kennedy Marques agora, é realmente importante essa vontade de ter como foco o nosso município. Então eu deixo aqui a minha homenagem a esses trabalhadores que lutaram tanto pela nossa cidade e que nós temos que reconhecê-los em vida. Como nós vimos aqui, o seu Brás esteve aqui, Nós pudemos parabenizá-lo por tudo que ele fez, e ele foi homenageado em vida e hoje não está mais entre nós. Então são pessoas que merecem o nosso muito obrigado por tudo que eles fizeram. Dizer também que estive no 3º encontro de ferroviários realizado pela Associação Mairinquense de Preservação Ferroviária. Esse encontro tem acontecido com o objetivo de manter viva esta tradição. Mairinque tem este cunho ferroviário, a nossa história, a nossa tradição. Então tem que sempre estar colocando como pauta a nossa história, o nosso elo com a rodovia, e isso inclusive tem que ir para nossas salas de aula cada vez mais. À medida que nós temos os novos alunos, é preciso estar sempre lembrando, Isso é a cultura mairinquense, e essa cultura tem que ser viva, ela não pode ser esquecida, porque os ferroviários, eles vão partir, Mas a história eles construíram, e nós temos aí o desmantelamento da rede ferroviária no Brasil. Isso é uma pena, porque está provado, os grandes países, os países desenvolvidos, investiram em sua rede ferroviária. É um transporte mais barato, que não tem tanta poluição, enfim, não gera tantos problemas para o mundo, mas o Brasil está indo na contramão, E desmantelando essa rede ferroviária. Então foi um momento muito importante, onde, embora eu seja novo na frente dessa história toda, eu pude ver ali a alegria desses ferroviários se encontrando. E eles realmente se veem a cada ano e conversam sobre o seu tempo de trabalho na ferrovia. Também falando sobre transporte, essa semana a gente recebeu a notícia do aumento das passagens de transporte. De Mairinque a Sorocaba passou para R$ 3,85, e é uma questão
que preocupa, não é? Porque muitos trabalhadores se deslocam, estudantes se deslocam, então a gente gostaria de ver... Opa, é verdade. Eu peguei o valor errado, é Mairinque e São Roque, que é 3,85. Obrigado. Então vejam, essa questão do transporte, depois da aprovação da região metropolitana de Sorocaba, que inclui 26 cidades, a gente tem que reivindicar, não é, que seja aplicado então a mesma lei que é na Grande São Paulo, para que quem tem o direito a esse transporte, enquanto região metropolitana, que cobre para poder fazer uso desse transporte. E os alunos que forem requerer o pagamento do reembolso para transporte universitário e técnico têm até o dia 24 de fevereiro para comparecer e fazer lá o seu cadastramento na Secretaria de Educação no Jardim Cruzeiro. Esse transporte é subsidiado pelo município, é verba de impostos e taxas do município, e a gente vem pleiteando aí há vários anos para que esse transporte receba um aumento, né? Há muitos anos o município não consegue dar esse aumento, está R$ 70 para Sorocaba e 40 para São Roque e Alumínio. Então é um valor baixo, porque os alunos de transporte universitário hoje estão pagando em torno de R$ 250. Então a prefeitura, aí fica o nosso pedido para que se estude, né, além do orçamento, que veja aí a possibilidade de um aumento para esse subsídio do transporte universitário. Comunicar a todos que tivemos uma reunião do Fórum Permanente de Cultura, junto ao diretor de Cultura, Sandro Rolim, onde colocamos como pauta, além de diversas discussões relativas à cultura, colocamos como pauta a solicitação da manutenção dos cursos de formação de música, dança, artes visuais e teatro. Esses cursos tinham a regularidade dentro da ELAN, Escola Livre de Artes do município, e com a volta às aulas, é claro que os pais esperam a volta desses cursos culturais no município. Então, solicitamos ao Sandro e à gestão da prefeitura para que procedam, então, o retorno desses cursos de formação de longa duração na ELAN de Mairinque. Comunicar também a todos que foi com satisfação que eu li no jornal esta semana um auto de embargo. O que é um auto de embargo? É quando a prefeitura notifica um loteamento irregular. Eu tenho sempre falado nesta tribuna sobre a questão dos loteamentos irregulares. E eu sempre lembro a todos que eu tenho uma história vivida dentro dessa questão. Meu pai foi um dos primeiros compradores de terreno no Jardim Vitória. Eu morei no Jardim Vitória até o ano de 1998. E eu sei há quanto tempo os moradores sofrem com questões de infraestrutura. É muito complicado. Então, quando se tem o loteamento e a pessoa ela fica feliz de poder comprar lá o seu lote, mas depois vem as questões: se chove tem barro, se não chove tem poeira, e outras questões como foi falado aqui do saneamento básico, não é? Então tem que ter toda essa infraestrutura. Nós tivemos aqui, na 13ª legislatura, muitas indicações de colocação de iluminação pública, porque nós temos muitos lugares ainda que precisam dessa colocação de iluminação pública. E o que acontece? A maioria desses loteamentos vem há muito tempo, foram considerados irregulares, mas mesmo assim, o loteador vendeu, recebeu, e a população então ficou
sem ter esses benefícios de infraestrutura. Então, esse auto de embargo, número 288/17, ele declara: a Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Serviços Públicos torna público o auto de embargo 288/2017, em nome do senhor Carlos Eduardo Marcondes Machado, residente à Rua Verbo Divino 91, Granja Julieta, São Paulo, proprietário do imóvel denominado Sítio Santa Clara, no bairro Sabaúna, Olhos d'Água, por estar promovendo o parcelamento do solo em desacordo com o artigo 50 da Lei Federal e não possuir alvará aprovado pela Prefeitura Municipal de Mairinque. Isso é muito importante. Essa questão tem que ser levada a sério. O que a gente vê são empresários que vêm de fora, vendem esses lotes, e daí eles estão aqui, olha, morador de Granja Julieta, São Paulo. Um outro aqui que já está como observação. Parcelamento irregular, senhor Marconi Brito Garcia, residente à Rua Cecília Meireles, Jardim Tupi, Barueri. É um outro caso. Então a gente vê, e eu pude acompanhar na gestão passada, quantos loteamentos foram, não só declarados aqui, porque isso aqui é só o começo. Uma vez que se criou, né, este documento, que é o auto de embargo, então se abre um boletim de ocorrência e se inicia um processo aqui no fórum. Então, ou seja, se alguém comprar, né, já tem aqui a publicação. Então ninguém pode dizer assim, eu não sabia que era irregular. Nós temos diversos loteamentos lá na área do presídio, como o vereador Dizão deve saber, não é? E é exatamente isso que eu disse. A gente se solidariza com as pessoas que precisam de um local para morar, de um teto, mas não é assim. Não é dessa forma, não é legal contribuir para que, no futuro, os futuros governantes do município vão ter os mesmos problemas. Porque hoje a pessoa agradece de ter comprado o seu lote, mas no futuro ela vai cobrar o poder público porque não tem lá as benfeitorias. Então, eu fico muito feliz de ver que a Secretaria de Planejamento e Obras está cumprindo o seu papel e que cada vez mais faça essa fiscalização. Sobre a Saneaqua, eu realmente tenho acompanhado, e é sério, essas questões aí relacionadas à abertura, né, cada pedido que é feito para que se faça uma ligação, essa questão de rasgar o asfalto. Eu acho que a cada buraco que a gente vê dessa natureza, tem que fazer realmente uma comunicação, vereador Rafael. Porque, por mais que o poder público tenha a função, tenha o contrato, tem que fiscalizar, muitas vezes não fica sabendo. O Departamento de Obras não está sabendo, porque não se cumpriu a questão de comunicar. A Saneaqua não comunica, ela vai lá e faz o serviço. E aí, eu acompanhei nas redes sociais, tem até um local em que os moradores, formou-se o buraco, eles colocaram uma série de galhos lá para que ninguém sofra um acidente. Ou seja, eu acho que a gente pode começar denunciando cada buraco desse, ou pedindo para que a população vá até o Departamento de Obras e denuncie, para que então a gente possa cobrar. Olha, o buraco tal já está fazendo aniversário. Porque o que a gente vê, foi falado aqui também, é que às vezes tapa-se esse buraco, mas a qualidade do asfalto não é a mesma. Então, isso também onera a prefeitura, porque depois de algum tempo, isso cria, né, um buraco que daí não é mais da Saneaqua, e aí a prefeitura é que tem a obrigação de tapar. E, vendo toda a situação com relação à infraestrutura, tive em conversas com a deputada Alessi Brandão, com o gabinete da deputada Alessi, solicitando
verbas para infraestrutura em Mairink. Nós temos acompanhado o quanto é importante para municípios do tamanho de Mairink as verbas federais e estaduais. O nosso orçamento, por si só, não comporta, né, obras de grande natureza. Então, nós precisamos da ajuda do Estado e federal, de verbas dessa natureza, para que a gente possa, então, fazer as obras de infraestrutura que tanto a gente precisa nos bairros e também na área central. Muito obrigado, senhor presidente, a todos pela atenção. Boa noite. Não havendo mais nenhum inscrito, passaremos para... Agora já passou. Passaremos para intervalo regimental. Gostaria de convidar a todos os vereadores para nós nos reunirmos agora, para que o Francisco vai nos passar algumas orientações regimentais. Tá ok, então.